exatamente. O Outubro Rosa tem a ver a falar, levar informação para as mulheres que toda mulher deve fazer mamografia. E aqui no nosso país, uma grande dificuldade é o acesso, né? Esse movimento é internacional. Então, nos outros países era só mulheres façam mamografia, porque elas têm acesso. Aqui no Brasil, a gente começou a falar sobre o câncer de mama, mulheres façam mamografia e como que elas fazem a mamografia. Então, a gente começou a ter que mexer com políticas públicas no Brasil em fazer com que as mulheres tenham realmente o acesso. Não adianta elas só saberem que tem que fazer o exame de mamografia, elas têm que ter a possibilidade de realizar esse exame. Muita coisa tem melhorado, mas a gente ainda vê que o gargalo nosso no diagnóstico precoce de câncer de mama no Brasil é o acesso aos primeiros exames, que são a mamografia, e em alguns casos a gente precisa de ultrassom. Ainda é uma realidade complicado no Brasil. Se a gente for ver todos os mamógrafos que existem no Brasil, não existe mamógrafo suficiente para fazer mamografia em todas as mulheres que teriam que fazer. Então a gente já sabe que existe um déficit de equipamentos, a gente também sabe que existe um déficit de oferta de exames. Então a gente acredita que o movimento do Outubro Rosa é importante, porque elas têm que saberem e as mulheres têm que lutar pelo direito de realizar o exame. Então no Brasil o movimento virou uma luta do direito da mulher a realizar o exame de mamografia no tempo oportuno. Para quê? Porque o exame na fase inicial, o câncer de mama cura em 90%. Só que eu trabalho muito com a rede pública, né? E na rede pública não é a nossa realidade. O câncer de mama chega numa fase mais avançada e aí a gente não vai conseguir os 90% de cura. Nossa, que realidade triste, né? Muito É triste. triste. Porque... Quer dizer que na Europa os exames são tem fácil acesso. Sim, sim. Fora, nos países desenvolvidos, existe um rastreamento que a gente fala organizado. Então, toda a população é rastreada, se sabe a faixa etária das mulheres, elas recebem até recadinho no celular, você tem que vir fazer sua mamografia. E aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de rastreamento, a gente tem um rastreamento que a gente fala que é oportunístico, quer dizer, quando a pessoa vai na unidade, ou se ela tem uma oportunidade, ela faz, mas senão ela não vai fazer, ela não é demandada a fazer, não existe um rastreio populacional organizado, entendeu? Então aqui a gente tem essa dificuldade, não só aqui, como na maioria dos países em desenvolvimento. E no Brasil o que é pior é que a gente tem duas realidades. A gente tem a realidade de quem tem plano de saúde e quem não tem plano de saúde. Então, na rede privada que a gente fala, as estatísticas de cura e de taxa de mortalidade são semelhantes aos países desenvolvidos. E na rede pública a gente tem índices, infelizmente, semelhantes a países em desenvolvimento, né, com baixo acesso à saúde, né, a exames e a tratamentos. Então, a rede pública, infelizmente, dependendo de onde você está na sociedade, na sua condição socioeconômica, isso pode condizer se você vai curar ou não de um câncer. Isso é uma coisa que eu luto muito, eu trabalho numa ONG, para que a gente consiga que as pessoas tenham acesso no tempo oportuno para fazer o tratamento. Para fazer o exame.